E se a sua dor não significasse que Deus te esqueceu, e se o seu sofrimento fosse, na verdade, um sinal da sua força, tão forte que até o céu notou? A Bíblia conta a história de um homem que não perdeu apenas um emprego, ele perdeu o mundo inteiro. Mas ele não amaldiçoou a Deus, ele o questionou, e no final, sua fé foi provada no fogo. Fique até o final para descobrir a história de Jó e como o sofrimento mais profundo pode levar à maior das revelações e a uma restauração que você jamais imaginou. Numa terra distante de Jerusalém, fora das fronteiras de Israel, vivia um homem chamado Jó. Ele não era um profeta, não era um rei, nem mesmo um israelita. Mas o céu conhecia seu nome, e o inferno também. Jó 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era um homem de integridade. Ele não brincava com sua fé. Ele era sincero dia após dia. E além disso, ele era abençoado. A Bíblia nos diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7 ovelhas, 3 camelos e muitos servos. Ele era o maior de todos os homens do Oriente. Mas Jó não era apenas rico. Ele era profundamente espiritual, cobrindo sua família em oração constantemente. Então, algo aconteceu nos bastidores. Em Jó 1:6, a Bíblia descreve um dia em que os anjos se apresentaram diante do Senhor, e Satanás apareceu também. Deus perguntou a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Então Deus disse algo extraordinário: "Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Imagine isso, Deus estava se orgulhando de Jó, mas Satanás não se impressionou. Ele disse: "Claro que Jó te teme, tu o cercaste de proteção, abençoaste tudo o que ele tem. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." E Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu o teste. Em um único dia, tudo desmoronou. Um servo veio correndo. Os sabeus atacaram e levaram seus bois e jumentos. Outro veio. Fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Um terceiro chegou. Os caldeus levaram seus camelos. E finalmente, a pior notícia de todas. Um vento atingiu a casa onde seus filhos e filhas festejavam, e ela desabou. Estão todos mortos. Uma perda após a outra. E o que Jó fez? Em Jó 1:20 diz: "Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não escondeu sua dor, mas mesmo no luto, Jó ainda honrou a Deus." Jó acabara de viver o pior dia imaginável, mas ele não caiu em derrota, ele caiu em adoração. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas o teste ainda não havia acabado. Em Jó 2, a cena se repete no céu. Deus aponta novamente para Jó. Ele ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Satanás retrucou: "Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face." E mais uma vez, Deus permitiu o teste. Satanás feriu Jó com tumores malignos, da planta do pé ao alto da cabeça. Jó sentou-se em cinzas e raspava suas feridas com um caco de telha. Seu corpo doía, mas pior era o silêncio do céu. E então veio a voz da única pessoa que deveria confortá-lo, sua esposa. "Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas Jó respondeu: "Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?" E novamente, a Bíblia deixa claro:
Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de longe. Quando o viram, nem o reconheceram. Seu sofrimento era tão severo que eles se sentaram no chão com ele por 7 dias e 7 noites, em silêncio, pois viram que sua dor era muito grande. Por 7 dias, eles apenas se sentaram ao seu lado. Mas no 7º dia, Jó finalmente quebrou o silêncio. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Pereça o dia em que nasci. Porque não morri eu desde a madre? Ele estava de coração partido. E foi aí que seus amigos começaram a falar. E tudo piorou. Elifaz, seu primeiro amigo, disse: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Em outras palavras, Jó, pessoas boas não sofrem assim. Você deve ter feito algo errado. Os outros 2 amigos, Bildade e Zofar, seguiram a mesma linha. Eles acreditavam que, se Jó estava sofrendo, devia ser um castigo de Deus por algum pecado oculto. Mas Jó sabia que não tinha feito nada para merecer isso, e isso tornou seu sofrimento ainda mais pesado. Ao longo de muitos capítulos, eles debateram. Eles diziam: arrependa-se e Deus o restaurará. Jó dizia: eu não pequei como vocês pensam. Ele clamou em Jó 6:10. O que ainda me consola é que não neguei as palavras do santo. A maior ferida de Jó não era saber por quê. Ele acreditava que Deus era justo, mas sua vida parecia evidenciar o contrário. Mas através de tudo isso, Jó continuou fazendo uma coisa. Ele continuou falando com Deus. Mesmo com raiva, mesmo confuso, ele nunca se fechou para Deus. Em Jó 13:15, ele diz algo poderoso: ainda que ele me mate, nele esperarei. Esse é o grito de um coração partido que se agarra à fé por um fio. Jó havia dito tudo o que podia, e então, finalmente, Deus falou. Em Jó 38:1, diz: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Deus não veio em um sussurro, ele veio em uma tempestade. E em vez de dar explicações a Jó, Deus fez perguntas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Deus não fez apenas uma pergunta, ele fez mais de 70. Alguma vez em tua vida deste ordem à madrugada? Quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Podes atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion. Uma a uma, Deus desdobrou os mistérios da criação. Deus não estava com raiva, ele estava corrigindo a visão limitada de Jó. Jó havia tentado entender seu sofrimento através da lógica humana, mas Deus revelou algo muito mais profundo, que seus caminhos são mais altos que os nossos. E naquele momento, Jó foi humilhado, não humilhado em vergonha, mas humilhado em reverência. Ele respondeu: Eis que sou vil, que te responderia eu, a minha mão ponho na minha boca. Então, em Jó 42:5, Jó disse algo lindo. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Toda a sua vida, Jó acreditou em Deus, mas agora ele havia encontrado Deus. Sua dor abriu a porta para uma revelação mais profunda. E o incrível é que Deus nunca contou a Jó sobre a conversa no céu com Satanás. Ele não explicou o porquê, porque Jó não precisava de um motivo. Ele precisava de uma revelação. Jó havia passado por tudo, mas agora, depois de toda a dor, algo incrível acontece. Em Jó 42:7, Deus volta sua atenção não para Jó, mas para os amigos de Jó. Ele diz a Elifaz: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eles pensaram que estavam defendendo a Deus, mas na realidade o representaram mal. Deus lhes diz para trazer uma oferta e pedir a Jó que ore por eles. O mesmo homem que eles julgaram, agora eles tinham que pedir oração
Então vem o momento da restauração. Jó 42:10 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. O dobro, Deus não apenas devolveu, Ele deu mais. Ele recebeu o dobro do número de rebanhos e também teve mais filhos, 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia até diz que suas filhas eram as mulheres mais bonitas da terra. Jó não foi apenas abençoado materialmente, ele foi restaurado emocionalmente. Ele segurou filhos em seus braços novamente. Ele riu novamente. Ele se curou. Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Ele não apenas sobreviveu, ele viveu. Mas a parte mais poderosa da restauração de Jó não são os animais ou as riquezas, é o relacionamento. Ele sempre soube sobre Deus, mas agora ele havia andado pelo fogo e saído com uma compreensão mais profunda de quem Deus realmente é. A história de Jó nos ensina que Deus nem sempre explica, mas Ele sempre restaura. E quando Ele restaura, não se trata apenas de devolver coisas. Trata-se de nos fazer novos. Você pode sentir que está em seu próprio capítulo de perda. Mas se você ainda está respirando, você ainda está na história. O mesmo Deus que restaurou Jó, restaura hoje. Se a história de Jó fortaleceu você, ajude-nos a compartilhar essa esperança. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que está passando por uma tempestade. Lembre-se, sua dor tem um propósito e sua história, como a de Jó, ainda não terminou.